quando o pastor me convidou para pregar, eu fiquei orando, pedindo a Deus uma palavra. E orei, pedi a Deus uma palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração, mas ainda ficou um pouco de dúvida. E aí eu ia no carro com a minha esposa e começamos a conversar. E falei, eu estou orando a Deus por uma palavra. E ainda não estou com convicção. E ela falou assim, prega sobre Ana. E era o que Deus já tinha colocado no meu coração. Ela disse, prega sobre Ana. Eu falei, pronto, fechou. Não falei para ela na hora, né? Falei, fechou. Depois eu disse para ela, realmente era o que Deus tinha colocado no meu coração. Amados, e por quê? Deus, eu tenho vivido dias assim de cobrança. Assim, as pessoas têm falado comigo, terça-feira eu me abri um pouco lá no GC e falei, Deus tem me cobrado, Deus tem me pedido para eu ir mais fundo, mais profundo. Deus tem dito assim, eu não quero você não está fazendo nada, você precisa fazer mais alguma coisa. E eu creio que todos nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Nós estamos vivendo, gente, é tanta coisa acontecendo, nós estamos vivendo os últimos dias. E eu creio que você também está sendo cobrado, assim como eu estou sendo cobrado pelo Senhor. O Senhor disse, você precisa fazer mais alto, você precisa ir mais profundo. Nós estamos no raso. Nós precisamos ir mais profundo. Nós precisamos, agora eu estava conversando com meu amigo ali, eu estava dizendo que nós falamos terça-feira sobre aquela pessoa que apenas ouve a palavra, mas não vive, né? Lá nós falamos, e a mensagem do Mateus domingo é que é semelhante àquele homem que contempla o seu rosto no espelho, e contempla a sua fisionomia ali, e ao sair dali já esqueceu. Então é aqueles apenas que estão só ouvindo, se tornando ouvinte. E nós temos que ter uma preocupação, cuidado de não nos tornarmos apenas ouvintes da palavra. Porque tem muita gente na igreja sendo apenas ouvinte e não praticante da palavra. E ouvinte é semelhante àquele que contempla o rosto no espelho, contempla o seu próprio rosto, mas quando sai dali já não lembra mais da sua fisionomia. E aquele que é ouvinte, ele ouve a palavra, mas quando sai bem ali, o inimigo vem e rouba. Ou às vezes não é nem o inimigo, a gente culpa muito o inimigo. É porque você começa a se envolver com tantas outras coisas que você não devia, que eu não deveria. Nós não deveríamos nos envolver com tantas coisas, com tantas distrações. Um dia desse eu falei aqui que o diabo, ele não se preocupa com tantas outras coisas que a gente fica pensando, não, mas eu tenho que fazer isso, porque senão, não sabe o que o diabo coloca? É distração. É a distração que tira o crente da presença de Deus. Você se distrai com uma coisinha, deixa de ler a Bíblia, se distrai com outra, com o Face, com Instagram, com tantas outras coisas, e acaba que essa distração lhe tira totalmente da presença de Deus. Por quê? A gente passa horas, às vezes, e deixa de ler a Bíblia, deixa de orar. E aí, eu estava conversando com a Lorena, a gente sempre bate um papinho assim sobre as mensagens, e eu estava dizendo sobre a habitação com a Lorena, a gente conversando lá no segunda-feira. Segunda? Não, sexta-feira, desculpa. Sexta-feira. E eu estava conversando com a Lorena, estava dizendo para ela como eu fui abençoado na habitação, como eu fui abençoado naquela segunda-feira, como Deus falou aqui. Eu creio que todos, quem veio para cá? Você foi abençoado? Fica com sua mão de pé, ou sua mão levantada. Então, por quê? Porque você veio aqui, você foi abençoado, porque a oração é a ferramenta que Deus nos deixou. Não tem outra. É a oração. Você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, você pode fazer qualquer coisa, que o diabo ainda está lá. Mas quando você dobra o seu joelho e ora, o diabo sai com mais de 1000 de perto de você. Porque a oração é uma ferramenta que Deus nos deu para abrirmos qualquer porta. E por isso nós vamos falar de Ana. Porque Ana, a gente ouve tantas mensagens, eu creio que você pensa assim, você pensa sempre, tem Ana como referência, principalmente as mulheres, tem Ana como referência porque Ana sofreu, Ana foi tão atribulada, ela diz que a sua rival irritava tanto,
Ana foi tão atribulada, e Ana venceu como? Através da oração. Oração, Ana era uma mulher que orava. Enquanto a Penina parece que não gostava muito de oração, não. Gostava de irritar a Ana, mas Ana era uma mulher que orava. Mas Ana não tem só essas qualidades, ela tem outras qualidades que nós vamos ver aqui. Além de orar, Ana era uma mulher que tinha domínio próprio. E tantas outras coisas. Amém? Vamos ler. Essa claridade demais é que me deixa, mas é bom, porque senão eu não enxergo, né? Mas me deixa um pouco ofuscado. É 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Todo mundo já achou? 1 Samuel, capítulo 1. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Vamos repetir essa palavra? Diga aí, porque o Senhor tinha deixado estéril. Aqui a gente vê no versículo 5 que o Senhor é quem tinha fechado a madre de Ana. Que vamos repetir, mas Ana dava uma porção porque a amava, apesar do que o Senhor tinha deixado estéril. No 6, porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto. Aqui que eu queria chegar. Ana faz um voto. Fez um voto dizendo, olha o que Ana diz: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. Olha a humildade dessa mulher nessa oração, gente. Essa mulher não procura palavras bonitas. Essa mulher não procura impressionar Deus com palavras bonitas. Mas olha o que ela diz: lembrar de mim, não te esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então essa mulher, ela aqui só nesse texto do versículo 11, ela fala 3 vezes a tua serva. Ela está aqui totalmente humilhada, ela está totalmente aqui derramada diante do Senhor. Ela não procura palavras bonitas, ela não procura nada, mas ela procura fazer uma oração de humildade. Eu me lembro lá de 2 Crônicas 7,14, quando ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, às vezes não precisa fazer uma oração bonita, mas precisa ser transparente diante de Deus, como Ana foi. Reconhecer, ser humilde e fazer uma oração que possa alcançar o coração de Deus. Amém? Então, é preciso nos humilharmos primeiro. Quando a gente vai chegar na presença do Senhor, nós temos que nos humilhar, confessar os nossos pecados, falar o que nós queremos para Deus, para que Ele tenha misericórdia e se compadeça. Então, se nós nos humilharmos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Mas, gente, eu queria, como nós estamos falando de oração, como nós estamos falando de uma mulher referência, eu queria que a igreja ficasse de pé. E antes de eu começar essa palavra, eu queria que nós fizéssemos uma oração. Como eu tenho dito, Deus tem falado para que eu busque mais. Esses dias eu orei bastante, consagrei. É assim, pedir de Deus sabedoria. E eu dizia, Senhor, eu não quero que no domingo a gente apenas... eu não quero ir apenas para a igreja, porque eu tenho que pregar, mas eu quero realmente te adorar verdadeiramente. Senhor, eu quero algo diferente na minha vida. Senhor, eu não quero ser apenas ouvinte da Tua palavra, mas eu quero ser praticante. Praticante, feche os seus olhos, por favor, curva a sua cabeça. E comece a orar, por favor. Faça uma oração. Nós estamos aqui diante do Senhor Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que vive para sempre, aquele que deve ser adorado, glorificado, aquele que merece toda a reverência. Pai querido e Deus amado, Deus santo e soberano, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse dia. Queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer pelas nossas vidas, pela igreja soberana, por essa comunidade que tem te buscado, Pai, que tem te servido com integridade, com fidelidade, que tem se esforçado para dar melhor adoração, melhor louvor. Pai querido e Pai amado, nós não queremos aqui, meu Deus, falar de nós mesmos nessa manhã, Pai. Eu não quero que saia uma palavra de mim mesmo, mas, Pai, eu me coloco diante do Senhor como vaso e peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa me usar. Meu Deus, se as minhas palavras são vazias, mas a palavra do Espírito Santo, ela vai alcançar vidas aqui nessa manhã, vai alcançar coração. Pai, eu sei que se o Senhor falar, pessoas serão curadas aqui nessa manhã. Pai, eu sei que pessoas serão salvas, serão libertas, Pai. Meu Deus, eu não sei o que muitas pessoas estão passando aqui nessa manhã, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E eu começo a pedir, Pai, em nome de Jesus, começa a trabalhar na vida dessas pessoas. Pai, assim como o Senhor ouviu a oração de Ana, Pai, assim como o Senhor atendeu aquela oração humilde e concedeu a ela aquilo que ela queria, aquilo que ela necessitava, aquilo que ela precisava, Pai. Eu também peço em nome de Jesus Cristo, começa a trabalhar aqui na vida de pessoas que hoje precisam, Pai, de algo que não tem conseguido. Pai, a Tua palavra diz que Ana já tinha muitos anos, que todos os anos, Pai, ela estava ali chorando, ela estava ali pedindo, mas chegou um momento, Deus, que Ana faz um voto com o Senhor, Pai. Ana faz um voto com o Senhor. Se for preciso nesta manhã, Pai, fala ao coração dessas pessoas que precisam fazer um voto com o Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Podeis sentar. Amado, para nós entendermos realmente todo esse contexto de Ana, eu queria ver o contexto histórico, para nós entendermos melhor tudo isso que aconteceu com a vida de Ana.
E a gente sabe que o povo que Josué conduziu à terra prometida, isso está lá em Juízes, nós vamos ver daqui a pouco, em Juízes capítulo 21, verso 25. Então, aquele povo que Josué conduziu até a terra prometida, aquele povo, ao entrar na terra, que estava à sua disposição, que não precisou fazer nada, tinha tudo ali. Por incrível que pareça, aquele povo começou a apostatar da fé, começou a servir outros deuses, a deuses pagãos. E aí quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso, eu me lembrei que muitos pastores que conversou comigo, depois da pandemia, eu e a minha esposa, nós conversávamos muito, e eu falava para ela, dizia, eu acho que depois nessa pandemia vai se salvar muita gente, e as pessoas vão ficar temendo, as pessoas vão buscar mais a Deus, as pessoas vão estar mais na igreja, vão servir melhor o Senhor. E aconteceu o contrário. Muitas pessoas abandonaram o Senhor, apostataram da fé. Muitas pessoas apostataram da fé. Conversei com muitos pastores e eles reclamavam que perderam muitas ovelhas. Muitos começaram a assistir online e não quiseram mais vir para a igreja. Mas é bíblico que nós devemos estar aqui, servindo ao Senhor. Então, meus amados irmãos, muito aquele povo que devia se apegar mais a Deus, porque Deus cumpriu com uma promessa de levá-los à terra prometida, e Deus leva agora aquele povo, e esse povo agora apostata da fé, começa a apostatar da fé. Após a conquista da terra por Israel, nos dias de Josué, o povo o povo começou a se perder e começou uma apostasia. O livro de Juízes descreve as repetições de um ciclo com frases predizíveis. Então esse povo, em vez de estar agradecido a Deus e começar a servir a Deus com mais integridade, com mais fervor, começa a apostatar da fé, começa a se desviar. E primeiro, o povo pecava contra o Senhor e caía na idolatria. Um pecado que não agrada a Deus. Um pecado que ofende muito o coração de Deus é a idolatria. E uma das coisas que esse povo estava fazendo era a idolatria. Segundo, o Senhor levantava inimigos para afligi-los e fazer voltar para ele. Aí o que o Senhor fazia? Uma nação ia lá e começava a afligir. E aí era uma maneira de eles se arrependerem. Era uma maneira de eles voltarem para o Senhor. Terceiro, o povo clamava arrependido ao Senhor. Quando eles eram afligidos, eles se lembravam do Senhor. Será que a gente vê algo diferente assim hoje também? Às vezes está tudo bem, né? Nós estamos bem, uma poupança gorda, a nossa casa tem fartura, está tudo muito bem, a empresa está indo muito bem, a gente tem uma tendência de relaxar, de baixar a guarda. Aí, de repente, vem alguma coisa e a gente, meu Deus, por que isso? Mas assim como Deus fazia com esse povo, levava uma nação para afligi-los, para mexer com a fé deles, assim também Deus nos ama. E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Deus não quer que você viva uma vida arruinada. Não, Deus quer bênção para a sua vida, mas nós não podemos abandonar o Senhor. Nós não podemos já estar servindo outros ídolos. Ah, mas eu não estou servindo ídolo não, irmão. Qualquer coisa que você coloca diante do seu Deus é um ídolo que você está servindo. Quando você não lê a sua Bíblia por
não estou dizendo aqui, eu não estou sendo radical, mas se você tem aquele horário de ler a Bíblia, mas aparece outra coisa e você não vai ler para realizar outra coisa. É isso que acontece. Então, às vezes, nós também precisamos ser sacudidos por Deus, no bom sentido, gente. Mas, às vezes, Deus precisa dar ali para a gente, né, voltar a dobrar o joelho, pedir misericórdia. Quantas vezes eu já fiz isso, gente? Sabe? Vem a aflição, vem a angústia, vem algum problema, enfermidade, aí a gente vai, dobra o joelho, chora, grita, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoe. Então, é assim que acontecia. E às vezes não é diferente. Quarto, o Senhor trazia libertação por intermédio de um juiz a quem ele levantava. E aí o Senhor providenciava. Olha como Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. O povo pecava, errava, fazia tudo de errado, mas aí quando se arrependia, clamava, o Senhor já providenciava alguém para ir lá e abençoar o povo novamente. Amém? Estão me ouvindo mesmo? Ou eu estou falando muito baixo? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Eu queria que colocasse aí um pouquinho Juízes 21 e 25. Olha só o que estava acontecendo. Não tinha lei, não tinha rei, não tinha nada. Ficou 300 anos, né? Sem rei, de Josué para cá. E aquele povo não tinha, cada um estava fazendo da sua vida o que queria. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Olha como estava a situação. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não, eu estou certo, eu faço o que eu quero, ninguém pode me tocar, ninguém pode fazer nada, porque era assim que estava a nação de Israel, nesse contexto de Ana. Assim estava Israel. O povo estava dessa maneira. Não havia em Israel, não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E é engraçado que quando nós deixamos de ler a Bíblia, de orar, nos afastamos, nos desviamos um pouco, a gente acha que a gente está fazendo as coisas certas. Se alguém vai lá tentar nos corrigir ou dar um conselho, não, fica chateado, deixa de falar com a gente, porque é assim, a gente acha que nós estamos certos, nós estamos agindo certo. E era esse contexto que Ana vivia. Naquele momento, Israel passava por um declínio religioso, moral e político. Naquele momento, nesse contexto de Ana, o povo passava por um declínio religioso, moral e político. Aí é quando Deus veio uma mulher que era oprimida, que era irritada todos os anos, todos os dias, e ali também dessa questão religiosa, moral e política que vivia Israel, nesse declínio, havia também a poligamia, né? Porque os 2 primeiros versículos fala que ele possuía 2 mulheres. Ana era sua mulher que ele amava. Mas aí, no decorrer da Bíblia, se nós formos ler o Antigo Testamento, a gente vai ver que homens quiseram consertar coisas. Aí, porque Ana, o Senhor tinha deixado estéril, ele pega Penina, não é? Para ser sua esposa, ou concubina. Aí começa um problema na casa desse homem. Coloca aí os 2 primeiros versículos de 1 Samuel, por favor. Começa um problema na casa desse homem.
No versículo 5 e 6, essas mulheres, Ana e Penina, agora você imagina, vivendo essas duas mulheres na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Aí, Ana era amada pelo seu esposo Elcana, mas não poderia ter filhos. Penina, ao contrário, não era amada pelo marido, mas tinha muitos filhos, filhas e filhos, segundo a palavra. Aí o que acontece? Começa um ciúmezinho. Começa um ciúme, mas da parte de Penina. Amado, eu creio que essa Penina não era uma mulher de Deus, não. Porque a mulher de Deus, ela não inferniza a vida de ninguém. A mulher de Deus, ela não vai estar infernizando a sua vizinha, a sua sogra, a sua cunhada, a sua parente, quem quer que seja. Mas Penina ia lá irritar Ana, porque Ana não podia ter filhos, e naquela cultura ali, amados, a mulher que não poderia ter filho, ela era considerada uma maldição, ela era considerada mulher desprezada por Deus. E nós vimos que aqui foi Deus, no versículo 5 e 6, que Deus foi que cerrou a amada e Ana deixou Ana estéril. Aí Penina, mal amada, não era amada pelo esposo, e tinha inveja de Ana, porque Ana era amada pelo esposo. O que ela fazia? Irritava Ana. Você já pensou? Conviver na mesma casa, né, com a sua rival, e ela está todo o tempo ali lhe irritando? Mas apenas dessa qualidade de Ana, que ela orava, que ela era uma mulher de oração de Deus e que ela vence pela oração, a gente pode ver outra qualidade de Ana. Ana era uma mulher de domínio próprio, que lá em Gálatas diz que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Porque, amado, vamos ser sinceros, aquela mulher irritando Ana todo o tempo ali, se fosse eu, se fosse você, o que a gente faria? Não daria vontade de pular ali no pescoço de vez em quando assim, não, né? Porque todo dia, aquela mulher lá irritava, você como mulher, uma mulher vinha lhe irritar, e mexer numa coisa, numa ferida que não era fácil para aquelas mulheres, que ela não poder ter filho, dar um filho para o esposo, e ela ia nessa ferida aí, olha, você ora tanto, eu vou aqui fazer você ora tanto, você sobe lá para Siló, vai adorar, diz que é uma mulher de Deus, mas você não pode ter filhos, e olha aqui, eu tenho filhos, eu posso dar filhos para o meu marido, e você não pode. Aí, se Ana não fosse essa mulher, de domínio próprio, Ana, né? Você, o que você faria? Seja sincera, não diga nada não, só pense aí. Só pense aí, eu não quero que você fale nada, só pense. Engraçado, a minha mãe, ela já tem um pouco assim, né, esquece às vezes, e eu estava lá e nós estávamos ouvindo, eu estava ouvindo uma mensagem sobre Ana. Aí a minha mãe lá do lado, aí de repente a minha mãe ouviu, né, quando sobre a Penina, que a Penina fazia tudo isso, aí a minha mãe, por que Ana não expulsou essa mulher de casa? Porque não agarrou ela pelos cabelos? Eu disse, mãe, o que é isso? Mãe, a senhora que é uma mulher de oração, está todo dia lendo a Bíblia, mas a senhora fala isso? Aí ela riu, né? Porque, amados, é isso que, né, daria vontade de fazer. A mulher vai numa ferida lá que Ana, coitada, chorava, né? Ficava chorando todo ano. Foram anos aqui, a gente vê no versículo aqui mais na frente, que foram anos ali, Ana chorando, ia lá, né, orava, buscava, pedia de Deus, mas não recebia. A Josimaia diz uma coisa, numa mensagem dela, que Deus dá a lixa para se lixar no tempo certo, para a pessoa certa, né? E às vezes a gente precisa ser lixado várias vezes. Às vezes, tem alguma coisa ainda muito áspera que você está pedindo, mas você ainda não está em condição de receber. Precisa da lixazinha ir lá mais,
né? Dá uma lixadinha. Isso é a Josi que fala. Então, tem a lixa, Deus tem uma lixa para o tempo certo, para cada pessoa para o tempo certo. E Ana estava sendo lixada ali, né? Vai chegar um momento e aquela lixa lá vai dar, né, uma planada. E aí é quando você recebe a bênção. Então, era assim, aquela mulher atormentava Ana, mas a gente vê aqui que Ana tinha domínio próprio. Amados, oxalá que nós todos pudéssemos ter esse domínio próprio, né? É um dos frutos do Espírito. Domínio próprio. Ana era também mansa. Ela só chorava, não rebatia as provocações da sua rival. Está no versículo 7, eu acho. 7, né? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia, mas ela não revidava. Uma mulher mansa. Glória a Deus que eu sei que aqui nós temos muitas mulheres mansas, ou todas, né? Em nome de Jesus. Mulheres mansas. É outro fruto do Espírito lá de Gálatas, mansidão. Mansidão e domínio próprio são frutos do Espírito. E eu sei que aqui tem mulheres mansas. Mulheres que muitas vezes são agredidas, mas vão para os pés do Senhor. Porque, amado, não é fácil não, se nós formos ver. Se nós vamos ver o que essa mulher passou, só muita mansidão e domínio próprio. Lá no versículo 8, o que a gente vê no versículo 8? Então Elcana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha só, às vezes também nós maridão, querendo ajudar, a gente acaba estragando tudo, né? Meu Deus. Olha, o cara sentia, esse aí sentia o cara, o Elcana, né? Sentia o cara, pastor Fulvio. Ana, por que você está chorando? Ô, Ana, olha aqui eu. Poxa, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, Ana? Você está chorando não, está aqui eu. Meu amado. Ana estava precisando, era de ele chegar com ela e falar assim: meu amor, venha cá, meu amor. Vamos dobrar os joelhos aqui. Esse Deus que lhe deixou estéril, ele pode abrir a sua madre. Vamos orar aqui, vamos dar as mãos aqui, e vamos dobrar o joelho e vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus, para que Deus abençoe. Não, ele foi lá querendo ser o cara. Aí ele não ajudou em nada, acabou de... Aí você pensa, Penina irritava Ana, aí ela corre para o quarto para chorar, e orar, o marido vai lá e acaba com ela. Então, coitado de Ana. Vamos passando aí. Então, a gente vê no versículo 9 e no 10, que Ana nos dá um grande ensinamento. No momento de crise, a solução é o quê? É correr para a vizinha, é correr para o pastor, é correr para alguém e falar: não, me ajude, eu não aguento mais. É ir para alguém que não pode fazer nada por você e vai piorar a sua situação, como fez Elcana? Não. Nesse momento é os pés do Senhor. Nesse momento é o que está escrito lá em Mateus 6,6. O que está escrito lá em Mateus 6,6? Entre no seu quarto. Não é isso? Mateus 6,6, entre lá no seu quarto, em secreto. E em secreto, dobre o seu joelho, porque o Deus que vem em secreto, te abençoará em secreto. Amém? Não é ir choramingar por aí para pessoas que não possam, às vezes até vai se pegar com ímpio, pedir ajuda ou contar
o seu problema para ímpio, que não vai poder fazer nada, só vai lhe dar conselhos errados. Não, nós temos um Deus que é poderoso, que Ele diz lá em João que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Nós precisamos só tomar posse. Nós precisamos fazer o quê? Crer. Crer. Para ver, não é ver para crer. Nós temos que crer, para ver a coisa acontecer. Em Hebreus, acho que é 12, ou é 11, diz que a fé é o firme fundamento de coisa que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então nós precisamos crer, para ver a coisa acontecer. Mas às vezes nós estamos tão mal que nós queremos primeiro ver para poder crer que possa acontecer. Aí isso não é fé. Isso não é fé. Fé é você crer. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que Deus é poderoso. E já traz a dimensão, aquilo que ainda está longe, que você não pode ver. Ana, quando ela começa a orar para o Samuel, ela já começa a crer. Cada ano que ela sobe ali e ela ora, ela começa a crer, ela começa a idealizar como seria Samuel. Ela começa a idealizar. E é isso que a gente precisa. Você quer algo, começa a idealizar o que você quer, começa a dizer para Deus: Senhor, eu creio. É isso aqui que eu quero. Eu creio e tome posse. Tome posse. Amém? Aí nós chegamos no versículo 11, que é um versículo que me chama muita atenção. O versículo 11, ele diz assim: então fez um voto. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, olha só essa umidade aí, da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Viu como Ana já estava? Ela já estava aqui, ó, na mente dela, na oração dela. Olha só: se tu me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amados, como eu disse, Ana já estava ali, né, orando, pedindo do Senhor algo que ela já idealizava. E para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. E na cabeça dele não passará navalha. Então, fazer voto é maravilhoso. Nós não podemos barganhar com Deus. Barganha é diferente de voto. Você não pode barganhar com Deus. Porque muitas vezes nós estamos querendo barganhar com Deus. E Deus conhece o nosso coração. Eu estava conversando com a minha esposa um dia desse, eu disse: às vezes a gente é tão bobinho, né? A gente faz uma oração assim, pedindo algo de Deus, sabendo que aquilo não vai ser bênção na nossa vida, ou que nós não vamos cumprir com o que nós estamos, quando nós recebermos, nós não vamos cumprir com o que nós estamos pedindo. Não é verdade? Isso aí é barganhar com Deus. Mas Ana já tinha um propósito. Nesse versículo mostra que Ana já tinha um propósito. Ela queria que Deus desse um filho homem. Ela poderia pedir uma mulher. Mas tinha um propósito no projeto de Deus para esse filho homem. Porque Israel estava em declínio moral, político, espiritual. E uma mulher não conseguiria fazer o que Samuel iria fazer. Então Ana já está ali, ó. Deus está usando Ana para restaurar a nação de Israel. E aí, por isso, ela pede um varão homem. Porque uma mulher poderia fazer muita coisa, mas não iria fazer tudo que Samuel, como profeta, sacerdote e juiz. Samuel foi tudo isso. Profeta, sacerdote e juiz. Então é isso que nós precisamos fazer quando nós oramos. Ser transparente diante de Deus. Não fazer barganha. Mas se você precisa fazer um voto, faça. Se você vai cumprir esse voto,
faça. Porque também se você não tem condições, capacidade de cumprir o voto, não faça o voto. Porque fazer voto e não cumprir é algo perigoso. Amém? Verso 12. Nesse texto, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Vá passando, por favor, 13. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Amados, no outro versículo anterior, às vezes eu ficava preocupado assim, há algum tempo atrás, quando eu não tinha tanto conhecimento da palavra, e eu ficava, será que se eu ficar aqui orando sem palavras, sem falar nada, o Senhor vai me ouvir, vai atender a minha súplica, a minha oração? E aqui nós temos a prova de que Ana não falava nada. E isso leva o sacerdote a pensar que Ana está bêbada, está embriagada. Agora, olha só uma coisa. Ana era atacada pela sua rival. Ana ia para o quarto chorar para o Senhor abençoá-la. Ela era atacada pelo marido. Aí Ana vem para o templo e vai orar. O pastorzão lá, o sacerdote vai lá e chama a mulher de bêbada. Meu irmão, é uma crise. Coitada de Ana. É? Você já passou por essa situação? Já, né? Quantas vezes se passa por situações assim? Está lá na sua casa, é atacada pela sua rival. Aí vai para o seu quarto, aí o marido vai lá e também fala o que não deve. Aí ela vem para o templo para orar, para pedir algo que ela precisava. O sacerdote fica lá observando, né? E vai lá e chama ela de bêbada. Passa outro versículo, por favor. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluia. Não, pode voltar lá, por favor. Que coisa maravilhosa. Amada, eu não sei não, mas deixa esse versículo aí, por favor. Eu não sei não, mas quantos de nós, se o nosso pastorzão ali, o pastor Ícaro, o pastor Fulvio viesse aqui, se você estivesse orando ali, só mexendo os lábios, meu irmão ou minha irmã, você pare de beber vinho, você está cheio de vinho, você bebeu demais, você está embriagado, deixa para orar quando você ficar bom. Eu acho que você levantava dali, nunca mais eu piso nessa igreja. Eu não quero mais saber dessa igreja. Eu estava ali orando, eu estava ali colocando para o Senhor a minha angústia, uma mulher angustiada, e agora é chamada de bêbada. Na nossa tradução, né, diz que é uma mulher vadia, esculacha mais ainda. Então, talvez muitos de nós aqui, se você tivesse cheio da unção, orando, o Espírito Santo te usando ali, e um dos pastores chegasse com você e falasse isso, você está bêbado, pare de tomar esse vinho, você com certeza ficava chateado, ou respondia alguma coisa, eu poderia, vou embora dessa igreja, porque às vezes tem gente que por menos coisas já quer abandonar a igreja, já quer abandonar o caminho do Senhor. Mas olha a humildade dessa mulher, por isso que eu sou apaixonado por esse capítulo, por Ana, porque olha só, Ana, porém, respondeu:
Não se trata disso, meu Senhor. Tratou ele com respeito. Tratou ele com respeito, ela conhecia a hierarquia. Ela conhecia que o homem de Deus, apesar de ter acabado com ela, apesar de ter sido inoportuno, apesar de ter falado o que não deveria, como profeta, como sacerdote, aliás, como sacerdote, como pastorzão, ele não deveria ter julgado Ana daquela maneira, mas julgou. Mas olha a resposta dela: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Passa o versículo, por favor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. É incrível que Ana não comia. Ela ficava ali irritada ela era irritada pela Penina, ela não comia. Todo mundo se divertia. Isso foi anos após anos. Todo mundo ia se divertir, ia comer, ia beber, e ela ia orar. E aí ela diz que está derramando, né, sua angústia, sua tristeza. Não tome a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Passa o outro versículo, por favor. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Aleluia. Esse mesmo sacerdote que acaba de dar uma palavra para Ana, perversa, agora ele abençoa a Ana. Que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Eu não sei o que você tem pedido para o Deus de Israel, mas eu quero dizer para você que Ele está aqui hoje. Que o mesmo Deus de Ana, que abençoou Ana, Ele está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei qual é a oração que você tem feito, mas hoje Ele pode te ouvir. Como eu disse, você precisa crer para ver acontecer. Você só precisa crer. Você precisa crer apenas. Amém? Passa o outro versículo, por favor. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava abatido. Aleluia! Glória a Deus! Essa mulher, além de tudo, ela tinha fé. Porque ele diz, ele abençoa a Ana e ela toma posse da bênção. Aquela mulher que agora chorava, era triste, era angustiada, já sai dali alegre, com semblante diferente. Aí ela já vai comer, já vai beber, já vai se divertir. Porque ela tomou posse da palavra do profeta. Agora esse profeta abençoa a Ana. E ela toma posse. Amados, nós precisamos tomar posse da palavra. Às vezes o pregador está aqui na frente pregando uma palavra e Deus está falando para você aquela palavra e você não toma posse. Você não acredita. Você precisa crer para primeiro ver, para depois ver. Creia. Tome posse. Se eu disser aqui vou pegar minha esposa. Eu pegar essa Bíblia aqui e falar para ela: Áurea, toma essa Bíblia, eu vou dar essa Bíblia para você. E eu deixo a Bíblia aqui. Se a Áurea não levantar dali, tomar posse dessa Bíblia, ela vai ficar aqui. Se ela for embora, se ela não tomar posse. E é assim. Nós precisamos tomar posse. Diz que Ana já saiu dali com outro semblante. Já confiou, já acreditou, já se alegrou, já foi comer. E a partir dali ela não mais ficou triste, porque ela já tinha tomado posse da bênção antes de ser gerado. Antes de ser gerado no seu ventre, ela já tomou posse da bênção. Eu já estou com o filho aqui, ó. Foi isso que aconteceu. Eu já estou com o filho aqui, o filho já foi gerado. Podia não ter sido, mas ela já tinha tomado posse. O filho já foi gerado, eu já vou para casa. Começou a se alegrar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com a Ana e sua mulher, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Oh, glória, aleluia. O Senhor se lembrou de Ana. Parece assim que Deus tinha esquecido dela, né? Mas ela já tinha tomado posse. Ela sabia que a bênção já estava ali. E eu queria ver incrível que Ana, o que mais magoou Ana é que quando o profeta lá no versículo, acho que é 14, se eu não me engano, fala para ela que ela está embriagada, que ela tomou vinho, ela fica mais triste com o profeta, porque se você perceber, ela fala lá no versículo 11, o que ela quer. Um homem que não iria passar navalha na cabeça, na barba. Ela está se referindo a quê? Um narizeu. E se nós formos lá para Juízes, se eu não me engano, as mulheres que poderiam ter filho narizeu, elas não bebiam, elas não poderiam beber. E isso deixou Ana mais triste. Por isso ela diz, não, meu Senhor, eu não bebi vinho nem bebida forte. Porque eu estou sonhando em ter um filho narizeu, que vai restaurar a nação de Israel. É Samuel. Ele vai restaurar a nação de Israel. Ela estava sonhando. Deus estava usando Ana para isso. Aleluia. Amém? Passa, por favor. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse ao marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Elcana. Disse Elcana, o marido fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. O outro, por favor. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um éfa de farinha e um odre cheio de vinho. Paz. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse, tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Ela poderia dizer assim, olha, eu sou aquela mulher aqui que o Senhor chamou de embriagada, mas Ana era um amor de pessoa, né? Como eu já falei, mansa, e ela fala, olha, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Paz. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o meu pedido que eu fiz. Era esse menino, era por isso que eu orava por algo bom, por algo especial. Era esse menino que eu estava pedindo. Amados, pode passar. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor, então ali adorou ao Senhor. Ela disse que ele ia ficar ali por toda a sua vida. Amado, se você está pedindo um filho de Deus, na sua oração diga isso para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de um filho, mas eu devolverei ao Senhor. Eu apresentarei ele ao Senhor. Eu devolverei ele ao Senhor, porque ele é seu. Foi o que Ana fez. Agora nós vamos imaginar aqui, nesses versículos que nós lemos, que Ana precisava cumprir o voto. Eu falei para vocês, lá no versículo 11, que quem faz um voto precisa cumprir. Agora vê a situação de Ana.
segundo livro de Macabeu, acho que é 2:27, é um livro apócrifo que não está na nossa Bíblia, diz que as crianças ali eram desmamadas com 3 anos de idade. Isso é um livro apócrifo, Macabeu 2:27, diz que a criança era desmamada com 3 anos. Agora, essa mulher que pedia um filho de Deus tantos anos, que passou por tudo que ela passou, Deus concede esse filho a Ana. Agora, a criança com 3 anos, Ana precisa devolver essa criança, que ela disse que ele vai adorar o Senhor, vai servir o Senhor por toda a sua vida lá no templo. Amado, vocês que são mães aí, eu sou pai, eu amo demais minhas filhas, nem imagino, mas a mãe eu acho que ainda é muito mais, né? Porque ela que carrega ali meses, e agora Ana tem que devolver esse filho. Mas pior ainda, que Ana, uma mulher de Deus, de oração, se ela fosse criar esse Samuel, ela ia criar com todo amor, carinho, com dedicação, orando por ele. Isso não quer dizer que ela não deixou, que ela continua orando, que tanto é Samuel foi o que foi. Mas agora ela tem que devolver esse filho, com 3 anos de idade. Tudo que ela queria era aquele menino. Aí ela vai devolver para quem? Para o profeta Eli, que já estava velho e que não conseguiu criar bem nem os 2 filhos dele. Se você conhece a história, os filhos de Eli, sacerdote, estavam fazendo um monte de maldade, para você ver como estava o povo naquela época. Os sacerdotes adulteravam com as mulheres que serviam no templo. Ele ia lá, quando levavam o sacrifício, botavam lá na panela para fazer o cozidão. Ele ia lá com um garfão de 3 dentes e trufe antes de ser apresentado para o Senhor, e pegava. Era assim que era o sacerdote. Aí imagina agora Ana falar: como é que eu vou levar o meu filho para ser criado por esse sacerdote aí que já está velho, que não cuidou nem dos filhos dele direito? E como é que ele vai conviver no meio de 2 homens de Belial? Porque era isso, filhos de Belial. Filho de Belial era pessoa inútil, pessoa que não tinha valor nenhum, que não dava valor a nada. Como é que agora eu vou criar o meu filho, vai deixar o meu filho que eu amo tanto ser criado nesse ambiente? O que ele vai ser? Mas Ana tinha uma certeza, uma convicção, que aquele filho que ela pediu para Deus e que ela disse como ela queria, o que ela queria? Ele ia ser criado por Deus, ele ia ser doutrinado por Deus, ele ia ser um grande homem de Deus como realmente ele foi. E é lógico que Ana orava pelo aquele filho, porque é assim, mães que dobram os joelhos pelos filhos, os filhos estão sempre de pé. Mãe que ora pelos seus filhos, mantém seus filhos sempre de pé. Eu acho que foi Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, ele fala que como a oração da mãe dele foi importante na vida dele. E ele coloca dizendo que a mãe que ora pelo filho, o filho nunca é pobre. Eu creio que ele está enquadrando tudo, não vamos levar só para o lado, mas ele fala isso. John Wesley, a mãe dele tinha 19 filhos. E ela dedicava todos os dias um tempo em oração pelos seus filhos. E todos os seus filhos foram bem-sucedidos. E John Wesley, vocês conhecem a história de John Wesley. O que aquele homem fez? Um dos maiores avivalistas do século XVIII. Amados, então é isso. Ore pelos seus filhos, não desista dos seus filhos. Ore. Peça a Deus pelos seus filhos. Pague o preço. Eu não sei qual é a situação dos seus filhos nesse momento, mas fale e ore para Deus. Não desista nunca.
Amém? E a gente vê o seguinte, eu quero que você, se você tem algum problema, eu lembro, porque eu quero dizer para você que o Deus que se lembra de Ana, foi o mesmo Deus que fechou a madre de Ana, mas depois o mesmo Deus abre a madre de Ana. O Deus que você serve, Ele tem poder para realizar qualquer coisa. Eu lembro que nós tomávamos conta, nós éramos líderes dos jovens, e tinha uma jovem que tinha casado, e ela tinha problema no útero. E aí ela já tinha perdido 2 crianças. Já tinha perdido 2 crianças. E nós estávamos na igreja um dia com a minha esposa, e eu acho que era um culto de oração que a gente fazia na sexta-feira. E nós estávamos orando lá e Deus, o Espírito Santo nos levou aí na casa dela. E a notícia era que ela estava no 3º filho já, com poucos meses, mas que estava sangrando e que estava com medo de perder o 3º filho. E nós fomos lá. E chegamos lá, conversamos com ela, e nós fomos orar por ela, e eu pedi para a Áurea colocar as mãos sobre a barriga, sobre o ventre, e nós oramos. E para a glória de Deus, aquela criança nasceu. Hoje é o João Vitor, já tem 20 anos, eu acho, é atleta, está bem forte. E depois ela teve mais 2. Uma menina e mais um menino, a Julinha, né? E o outro era o João Miguel, né? Então, o nosso Deus é Deus de ontem, de hoje, e será de amanhã. Então, creia que Deus está aqui para abrir madre, para abençoar útero, para curar a enfermidade. É por isso que eu estou dizendo que Deus tem falado muito comigo, e eu não quero mais ser apenas alguém como que chega, senta na igreja, vai embora e não vê acontecer nada. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade para orar pelos enfermos, para colocar as mãos sobre os enfermos, para expulsar demônio, para fazer um monte de coisa, mas nós não estamos tomando posse disso. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos orar mais, nós precisamos consagrar mais para nós orarmos e vermos pessoas serem curadas. Amém? E aí a gente vai lá para o capítulo 2 de Samuel, e como Ana cumpriu o voto dela, para encerrar, como Ana cumpriu o voto dela, como Ana devolveu Samuel para servir no templo o resto da sua vida, Deus abençoou Ana com mais 5 filhos, aleluia, mais 2 filhas e 3 filhos, porque Ana foi fiel ao seu voto, porque Ana cumpriu o seu voto. Então, quando nós pedimos algo de Deus e devolvemos para Deus, cumprimos o nosso voto, Deus faz além, muito mais além do que pedimos e imaginamos. Que Deus seja louvado, que Deus possa colocar no coração de cada um de vocês essa palavra. No meu coração Ele já colocou. Eu passei a semana sendo abençoado com essa palavra. Que Deus coloque no coração da igreja soberana, dessa comunidade, essa palavra que realmente a sua oração seja como uma oração de Ana, seja ouvida pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.